Começa agora o seu, o meu, o nosso Conversa Franca. Apresentação: Euzenir Alves. Um bate-papo com vários convidados. Vamos agora a mais uma Conversa Franca. Hoje eu tenho assim, um convidado que é bem difícil de chegar na sua casa, mas você vai conhecê-lo. É uma pessoa que tem um currículo invejável, mas não é conhecido por você, nem por mim. Eu podia dizer alguma coisa dele, mas com certeza ia falhar em apresentá-lo. Exatamente por isso eu pergunto, boa tarde, quem é Felipe Camarão? Boa tarde, Zenir. Muito obrigado por me receber aqui, viu, para esse papo, essa conversa franca, né? E eu te agradeço a pergunta, porque, de fato, muita gente, talvez alguns já tenham ouvido falar de mim como alguém que foi secretário de Educação por muitos anos nesse estado, alguém que hoje ocupa o cargo de vice-governador, mas pouca gente sabe quem é realmente o Felipe Costa Camarão, né? Felipe Costa Camarão, que é pai da Alice, que é pai da Júlia, que é padrasto da Beatriz, que é casado com a Tainá, que é médica psiquiatra e também advogada. Abre aspas. Olha que chique, ele já começa falando de família. É muito difícil você conversar com alguém e ele já começar falando de família. Continua. Muito obrigado. Eu sou filho do Fio e da Rita, casal de médicos, né? Ele maranhense, lá de São Luís. A minha mãe carioca, mas filha de uma vianense, né? Meu sangue é maranhense das duas raízes. Lá, minha família de Viana, minha avó, minha bisavó, comedor de chibel, como a gente falava, né? Que é a farinha com água, com peixe curimatá, que é peixe de água doce também. E sou irmão da Juliana e da Bruna. Uma é professora, assim como eu, e a outra é médica nutróloga. É quem fez eu emagrecer. Eu tava mais gordinho, ela fez eu emagrecer, viu, Zaninho? Você que só está ouvindo na rádio, ele é o fitness. Ô Felipe, geralmente o nosso chamado, ele vem daquilo que nos incomoda. Você sempre teve ideia de ser político ou algo aconteceu que te incomodou e você quis entrar na política? O meu caso foi justamente esse, foi um incômodo. Na verdade, eu sou professor. Veja bem, eu com 16 anos comecei a dar aula. 16 anos, a minha avó professora, por essa inspiração dos dois lados, minha avó professora, meu avô professor, minha avó tinha um curso de inglês. A mãe do meu pai, ela veio da Grã-Bretanha. Ela veio da Inglaterra e da Escócia. O pai dela, portanto, meu bisavô escocês, missionário evangélico, da Igreja Batista. Olha o terreno fértil que nós temos para fazer um crente. O meu bisavô, Mr. Thomas Moses, fez história aqui no Maranhão. Quando ele chegou missionário, ainda na década de 20, de 30, por navio, fugindo da guerra, da Primeira Grande Guerra, ele fundou a Igreja Batista aqui no Maranhão. Ele batizou o Costa Ferreira, o famoso Costa Ferreira, que foi deputado federal. Meu amigo do coração, pronto. entendeu? O Costa Ferreira já me contou essa história algumas vezes. Amo Costa Ferreira, Israel, aquela cambada toda, Delmisson. Eles conhecem todos. Meu pai foi batizado na Igreja Batista, na Escócia, tocava teclado, me conta histórias engraçadíssimas desse meu avô, que era muito rigoroso, pastor, naturalista. E aí esse meu bisavô, quando meu pai errava alguma nota dos hinos da igreja, ele pegava umas biscas assim para não poder errar. E ela tinha um curso de inglês chamado John Kennedy, e depois ela teve um curso de inglês na Unicelma, que inclusive tem uma filial aqui em Imperatriz. E esse curso de inglês, eu com 16 anos, voltei do intercâmbio, comecei a trabalhar. Então, por minha vocação, eu sempre fui professor. Aos 22 eu me formo em Direito e passo a lecionar na faculdade. Hoje eu sou procurador federal de carreira, concursado, e sou professor doutor da Universidade Federal do Maranhão. Cheguei na carreira pública porque fui 2 vezes presidente do PROCON no Maranhão e fui convidado pelo então governador Flávio Dino para ocupar alguns cargos públicos, como secretário de Gestão e Previdência, secretário de Cultura, secretário de Governo, reitor do IEMA, presidente da Fundação Memória Republicana e, finalmente, secretário de Educação. Secretário de Educação por 7 anos. E foi justamente nesta época que eu fui secretário de Educação, que eu conheci o Maranhão todo. Eu conheci não só as zonas urbanas, mas eu conheci os povoados, sabe? Lugares em que eu nunca imaginava de conhecer, como, por exemplo, um povoado chamado Muriçoca, lá em Fortaleza dos Nogueiras, onde nós inauguramos a Escola Digna. Temos um missionário em Muriçoca. Pronto. Lá em Muriçoca foi muito emocionante. Em 2016, nós todos chorávamos quando vimos aquela escola linda naquele povoado, que, aliás, tem uma beleza natural belíssima em seu entorno,
mas que a aluna que nos recebeu, quando a gente chegou, nunca tinha visto um computador na vida. Foi a primeira vez que viu um computador na vida. Ou então num povoado, como lá de Paulo Ramos, em que uma mocinha chamou a nossa cerimonialista e disse assim, tia, puxava assim a blusa dela e disse assim, tia, por favor, me mostra, me diz o que é isso bem aqui. E apontava para um vaso sanitário, uma privada, porque eu nunca tinha visto uma privada na vida, um vaso sanitário na vida. Ou ainda, lá em Parnarama, quando uma senhora puxou o microfone das minhas mãos e do Cleiton Noleto, que estava comigo lá fazendo essa inauguração da escola, para agradecer. Porque ela disse que tão ou mais importante do que aquela escola que a gente estava inaugurando era a água que a gente tinha levado, porque a gente tinha cavado um poço, um sistema simplificado de água, e pela primeira vez em 30 ou 40 anos, ela ia poder ter uma água que não era a mesma que ela dava para os porcos e para a galinha dela beber. Ela ia poder ter uma água para cozinhar. Uma coisa tão pequena que realiza um sonho e aí na cidade. Exatamente. Aí eu vi, sabe, como eu tinha sorte, como eu era abençoado por Deus, por ter me dado essa oportunidade, né, de ter uma família abençoada, de ter me dado uma família com condições. Eu estudei em escola particular na minha educação básica, mas eu me formei na faculdade pública, me formei na Universidade Federal, fiz minha pós-graduação lá, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou professor da Universidade Pública. Então eu sei o valor que tem o público, né? E eu percebi ao longo desses anos na política que é a política, sabe, que transforma a vida das pessoas. Então, essa, como dizem, a mosca azul, né, da política me picou a partir deste incômodo de eu saber por que eu tenho tanto, por que Deus me abençoa com tanto, e tem gente que Deus abençoa também, mas às vezes não tem a oportunidade. Uma mão assim para ir lá e dizer assim, peraí, meu irmão, vem cá, você também tem a oportunidade. Você também pode estar numa escola com ar-condicionado, não é porque ela é pública que ela não pode ter ar-condicionado. Você pode ter uma merenda de qualidade, você pode ter uma carteira boa, sabe? Você pode ter um professor que receba um salário bom, você não precisa chegar na adolescência sem saber ler e escrever. Você pode fazer um curso superior, pode ter uma escola em tempo integral, pode ter um curso profissionalizante, você pode fazer medicina, por que não? Se quiser, pode fazer engenharia, pode fazer direito, pode fazer teatro, pode fazer música, mas quem tem que escolher isso é você. Você, se quiser ficar no campo, pode, mas com curso bom. Mas se quiser ir para fora, pode também, desde que você possa passar no Enem, né, ser aprovado no Enem. Então, esses incômodos que me levaram a entrar na carreira política, me candidatar pela primeira vez. Até então eu não era nem filiado a partido político. Eu não sonhava em ser candidato a nada. E resolvi... Partido político, o bem aqui do partido político. O partido político de Felipe Camarão, algumas das ideias que ele defende não são as mesmas da igreja. Mas tem uma coisa interessante, as pessoas não escolhem partido, elas escolhem pessoas. Porque às vezes a pessoa está no melhor partido que existe, que defende todas as nossas ideias, chega lá em cima, ele não fala nada, é a voz do silêncio. Então, as pessoas defendem pessoas. Esse é o motivo pelo qual eu chamei você para conversar aqui, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. E eu agradeço a oportunidade, porque não é uma sigla política, não é um partido, não é um número que vai mudar quem eu sou. Porque, como eu disse, eu venho de uma linhagem evangélica do lado do meu pai, mas fui criado na Igreja Católica. Sobretudo, eu sou cristão. Sou batizado, fiz minha primeira comunhão, sou crismado, uso este anel de Tucum porque fui da pastoral da juventude da Igreja Católica, faço parte de pastoral e faço parte da igreja ativamente, né? Sou, como se diz aí no senso comum, aquele católico praticante. Né? Católico praticante, né? Eu sou católico, não, quem não é crente fala que é católico. Eu sou igrejeiro, eu sou crente no sentido de crer muito que o nosso caminho, nossa salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já entreguei a minha vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. E, apesar de alguma divergência doutrinária ou teológica entre as várias denominações cristãs, mas todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, sabe? E eu sou daqueles que acham que a religião, longe de nos afastar, ela deve nos unir. Porque nós temos algumas divergências, como eu disse, doutrinárias ou teológicas, mas que, ao fundo, nós temos o mesmo propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é meu mandamento final. Esse ao próximo como a si mesmo é complicado. Até no versículo que diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. A gente gosta de chorar com os que choram, mas na hora de alegrar com o que alegra, é com a tua vitória que eu tenho que me alegrar. E eu sou mais complicado para mim. Agora, já disse que o que te moveu a entrar na política foi exatamente essa necessidade
da Educação, que você viu. Eu ia perguntar sobre as outras secretarias, até a do INSS agora, que está bombando. Você acha que vai dar alguma coisa? Eu acho que tem que dar. Acho que vai dar, não. Acho que tem que dar alguma coisa. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas será que vai? Vai, porque, olha, quem rouba de pobre, gente, quem rouba de aposentado é a pior coisa que existe, sabe? O pior crime que pode existir. Não, o pior é que eles só roubam dos pobres, porque não faz nada, não tem nem para quem reclamar, entendeu? Mas pelas providências que a gente tem acompanhado, inclusive quem foi nomeado presidente do INSS atualmente da minha carreira, procurador federal como eu, é uma pessoa que conhece, que veio da Procuradoria, que veio da AGU, como eu sou da AGU, que é alguém, portanto, que respeita muito a questão da legalidade, entendeu? E eu tenho convicção, é uma pessoa séria, já trabalhou em todos os governos, independente de ser governo A, B ou C, ele trabalhou em todos os governos com cargo de destaque e sempre foi conhecido pela sua seriedade. Eu tenho muita convicção de que ele vai encontrar e punir os responsáveis. Tomara. Deus ajude. Deus ajude. Eu espero, você também espera. Agora, Felipe, eu queria que você falasse para mim, das secretarias que você passou, qual dentre elas te marcou e por quê? Bom, fora da educação. Isso, eu ia dizer, eu vou tirar a educação. Isso, sem sombra de dúvidas, a educação. Mas depois da educação, sabe qual foi? A Secretaria de Cultura do Estado. Por que a cultura do Estado parece que não nos abrange? Por exemplo, se eu quero alguma coisa da Secretaria de Cultura, eu nunca consigo, sabe? Eu estou falando como cristã, como assembleiana, nós temos um mega teatro aqui, o melhor do Norte e Nordeste, e para a gente conseguir uma verba é a coisa mais difícil, a gente não consegue nem chegar junto. Por quê? Compartilho com a tua crítica e aí falo também como católico. Eu participo de todos os festejos que você puder imaginar. Hoje mesmo, antes daqui do nosso bate-papo, eu tive lá na igreja de Nossa Senhora de Aparecida, aqui na paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, vou ajudar o festejo lá como pessoa física, como católico, né? Vou daqui a pouco para uma missa na igreja de Santa Rita de Cássia, que eu ajudei também como pessoa física. Por quê? Porque nós católicos também, assim como os assembleanos, assim como a Igreja Universal, outras igrejas, outras denominações, passam por essa história de quase mendigar mesmo para o poder público apoio, para prefeituras, governo do Estado e governo federal. O que eu acho sobre isso? E aí, por que a cultura entrou na minha vida? Foi o período que eu mais aprendi. Eu fui secretário de Cultura há quase um ano. E eu tive a oportunidade de estudar profundamente as raízes do Maranhão, entendeu? Esses Maranhão, no plural, os Maranhões que nós temos, sabe? O Maranhão que é de diversidade cultural, e tive, na prática, a experiência de que as manifestações religiosas fazem parte da formação do nosso povo. São mais do que manifestações de fé e de religiosidade, manifestações culturais. Eu presenciei aqui neste templo maravilhoso, no sábado, a missão dos jovens. Eu fiquei encantado, eu fiquei anestesiado. Eu achei uma coisa interessante. Eu vou falar para você que está ouvindo a gente agora e vendo também, que ele chegou no culto às 7 horas e ele saiu no final do culto, 10 horas. Geralmente não é característico de um político fazer isso. Eles chegam no culto, assim, no horário nobre. Digamos, lotou, então eu entro, aí a gente apresenta e ele disfarçadamente desce a escada e vai embora. E eu fiquei olhando, esse cara vai ficar até o final. Ele ficou. Então eu quero parabenizar eu fui dos últimos pela reverência que você teve a Deus, porque aquele culto era para Deus. Claro. E as pessoas não têm esse tipo de reverência. Então eu quero parabenizar você por isso. E eu te agradeço. E te digo, aquilo ali, vejam só, eu presenciei mais de 10 mil jovens aqui. Eu acho que, pelos meus cálculos, tinham 11 mil, 12 mil jovens que estavam adorando a Deus. Pronto, manifestação de fé e de religiosidade. Ok. Mas no entorno, para eu chegar aqui, tava um engarrafamento lotado. E tinha gente vendendo o refrigerante, vendendo a água, vendendo o lanche. Eu prestei atenção, estava todo mundo com a sua camisa do evento. Tinham pessoas que estavam de terno, jovens. As meninas estavam com a sua roupinha bonitinha. Com certeza uma outra deve ter ido até no salão, quem sabe, mesmo fazer a unha no cabelo. Teve gente que deve ter comprado uma roupa legal. Teve gente que veio de fora. Não tinha só gente de Imperatriz aqui. Tinha gente de toda a região e até de fora da região. Então, a gente chama isso de turismo religioso. E esse é um grande trunfo que nós temos. Nós da Igreja Católica, os festejos, os chamados festejos religiosos católicos. Vem gente de todas as outras cidades, todos os outros locais. A pessoa se hospeda, a pessoa vai no restaurante. Corpus Christi aqui é uma das datas mais bonitas da Igreja Católica. É simplesmente lindo o trabalho que é feito. Christi, né? O trabalho que é feito no estádio, você para ver. Pronto. E aí vejam, se o poder público apoia
O que a igreja consegue fazer? Consegue trazer mais gente. Porque, já imaginou, irmã, se a senhora pudesse cuidar só de divulgação, não tivesse que cuidar de estrutura, porque a estrutura dissesse assim, o Estado e a Prefeitura juntos, a estrutura está toda aqui. A senhora vai ter palco, som, iluminação, não sei o quê, tudo precisa. Parte gráfica. Irmã, a senhora vai cuidar só de mobilização. A senhora ia trazer quase metade do Maranhão para cá. Moço, a rádio, a TV, a gente movimenta. Então, antes das redes sociais, a gente já movimentava, entendeu? Pronto. Aí o que vai acontecer? Essas pessoas que vêm, que a gente falou, que consomem, né? Consomem, porque vão ter que comer, porque vão ter que beber, porque vão ter que se vestir, vão ter que abastecer o carro, vão ter que abastecer a moto. Estão fazendo o quê? Pagando imposto para o Estado. É o ICMS, é o ISS, então o Estado tem retorno sobre isso. Então essas nossas movimentações religiosas, elas fazem parte não só da nossa essência, não só das nossas famílias, não só dos nossos templos, dos nossos cultos, mas fazem parte de uma manifestação importante da sociedade e para o Estado. Então eu tenho convicção de que o Estado precisa fazer uma política pública de cultura que não se restringe a Carnaval e São João. O pior é que é só isso. Até a própria Lei Rouanet, ela, para dar alguma coisa para a gente, ela faz tanta exigência. Imagine você, a gente tem aqui em Imperatriz um cineasta que já está aí com 5 filmes excelentes, que atingiu muita gente, tá tudo bem. Mas ele foi aprovada a Lei Rouanet para ele, só que ele tinha que praticamente mudar direção, elenco, ele tinha que ter pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia. Por que que eu tenho que colocar num filme evangélico X% de trans, X% de lésbica, X% de homossexual? Não tem onde colocar esse povo para ter o papel no filme evangélico. Porque quando faz Bruna Surfistinha, eles não mandam colocar X% de crente. E nós somos aí 40% desse povo. É isso. Nós não somos respeitados naquilo que nós somos. Em termos de cultura, é Carnaval, é São João e Zé Fini. E olha lá. E festas de aniversários, essas coisas de cidade. Isso, eu não sou contra ter, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ter. Eu até fiz uma defesa. Não sei se a senhora acompanhou, alguém acompanhou. Teve um município aqui do Maranhão, ali da BR, do Alto Turi, que a prefeitura, sabe quando foi Zedoca, que resolveu fazer o carnaval gospel. Trouxe só atrações gospel no carnaval. E aí entraram com uma ação. O promotor entrou com uma ação dizendo que não podia. Eu sou a favor de que no carnaval seja carnaval. Culto a gente faz no outro período e no carnaval a gente vai lá, evangeliza, entendeu? Ora na igreja, faz aquele retiro que a gente costuma fazer. E aí você acha que... na igreja católica a gente também tem o rebanhão, né? Eu já participei de vários rebanhões também da igreja católica. Mas eu sou a favor, assim, dessa liberdade de culto e de manifestação cultural. Se eu pressuponho que a manifestação religiosa, religiosidade, a fé é também uma manifestação cultural, no que eu sou favorável? Que o poder público apoie Carnaval, apoie São João, mas tenha a obrigação legal, o dever de apoiar todas as festas religiosas, independente da religião. Aí pode ser uma igreja evangélica, pode ser igreja católica, pode ser povo de terreiro. Por quê? Porque é manifestação cultural. Aí você vai dizer assim, Felipe, muito bem, você lá. Eu vou ser lá. O que é que você faria, né? Não, o que você faria não, o que você vai fazer. Amém, recebo. Em nome de Jesus. O que é que eu farei? Instituirei uma política de Estado, de promoção e fomento à cultura permanente, e não só apenas nas datas festivas. Por que isso? Porque a cultura, como eu já disse, além de uma manifestação de fé e de religiosidade, porque a gente está falando aqui de manifestações religiosas, mas cultura envolve artesanato, cultura envolve teatro, música, dança, literatura, cinema. Tem tanta coisa que a gente pode falar aqui sobre cultura, e esse calendário cultural ele tem que ser permanente, tem que ser o ano todo. Tem que ser o ano todo. Então, na parte das igrejas, por exemplo, eu reuniria todas as igrejas, todas as denominações, e a gente faria o calendário, e o Estado diria, eu vou ajudar com isso bem aqui, ó. A estrutura, palco, som, iluminação, material gráfico. Isso já é o suficiente, até porque é o mais caro. Pronto, essa parte aqui é do Estado, porque o Estado vai arrecadar também. O Estado fez foi ferrar a gente nesse sentido. Por quê? Você pega um cantor gospel, tipo um Fernandinho, um cantor bem famoso, e aí se você levar ele numa praça, lá na Aragão, ou aqui na Praça da Cultura, ele vai lotar de gente. Para a prefeitura, para o Estado, ele cobra um cachê bem elevado. Aí eu quero trazer para cantar na igreja, ele diz, não, para a igreja eu não vou não, eu vou fazer um show para o Estado.
sabe? O Estado não paga para me trazer para a igreja, mas aí ele começou a trazer, ele viu que os cantores gospel estão em alta, e estão trazendo muita gente, e eu acho justo até ele fazer isso, só que para nós ficou meio inviável trazer um cantor de renome, porque eles já estão cobrando caro demais. Ano passado eu queria trazer para esse evento aqui, tá? Eu queria trazer uma cantora, a gente ensaiou a música da cantora. No início ela disse 20 mil reais mais passagem, vou até dizer o valor, 20 mil reais mais passagem, hospedagem, ok, para mim estava bom, entendeu? Ela vinha cantar 20 mil, a gente conseguia vendendo aí as camisetas, como você viu. Mas quando estava quase no dia, ela disse, não, é 60 mil, porque eu tenho uma agenda em São Luís, e é 80. Então, se o Estado está pagando 80, vocês pagam 60. Eu, muito obrigada, querida, Deus te abençoe, porque não dá. 60 mil, a gente já imagina assim, dá para mim sustentar um missionário lá no campo, em vários locais que não conhecem o Evangelho. Não vou desvalorizar o trabalho dele, não vou dizer que está caro, mas eu não posso pagar. Isso. O dinheiro que eu tenho, ele é muito mais bem empregado. Isso. Em outro lado. Aí o Estado faz isso com a gente. Pois é, e o que a gente precisa saber é que o Estado ele precisa tratar a cultura, portanto, como investimento. Esse é o resumo, como investimento, e pode fazer sim parceria com as igrejas. Em verdade, se Deus me honrar, me der essa oportunidade, e o povo do Maranhão também, de algum dia eu me tornar governador do Maranhão... Você está se preparando para isso. Estou me preparando para isso. Você já entra agora? Eu sou pré-candidato a governador, né, estou numa caminhada respeitosa, claro, respeitando sempre a liderança do governador Carlos Brandão, mas buscando conquistar o meu caminho, buscando conquistar o meu espaço, até para ajudar o governador a tomar sua decisão, porque ele vai tomar a decisão no momento certo. Se ele vai sair candidato a senador, né, se eu assumo o governo e sou candidato à reeleição, ou se ele vai ficar, quem que ele vai apoiar. Ele seria um senadorzão top, viu? Muito. Será um senador para ajudar muito o Maranhão e para ajudar muito o Brasil. E aí eu tenho várias ideias de parceria entre governo, entre Estado e as igrejas. Partindo daquela posição que eu te falei. O Estado é laico, mas não é antirreligioso. Falamos muito aqui sobre cultura, por exemplo, né? Nossos eventos cristãos, vou classificar assim. Mas nós temos outras parcerias importantes na área da educação. Irmã, o Maranhão ainda tem mais de 600 mil pessoas em situação de analfabetismo total. O Maranhão ainda é o estado mais pobre? É o estado mais pobre da federação. Nós temos um bolsão de pobreza e de índices sociais... 51 ponto qualquer coisa, o que é isso? Esse bolsão, ele se concentra numa região bem específica do Maranhão, que todo mundo ali conhece, o norte maranhense, ele perto do litoral, a Baixada Maranhense, o litoral. É um bolsão ainda de muita pobreza, que tem muito Bolsa Família, o índice de analfabetismo ainda é muito alto índice de mortalidade infantil, sabe? A saúde precarizada. É uma região que a gente precisa cuidar com muito carinho. Mas dentro desses índices para melhorar, a gente precisa melhorar de forma significativa, que é o analfabetismo. Como que a gente melhora isso? Só o Estado resolve? Só a Prefeitura resolve? Só o Governo Federal resolve? De jeito nenhum. Só se a gente fizer parceria com a sociedade civil. Aí envolve colônias de pescadores, sindicatos, associações, clube de mães, tudo que a senhora puder imaginar, e mais as igrejas. Gente, eu estou aqui já ficando meio encafifada. Ele só me chama de senhora. Eu estou para dizer quem é a senhora, mas... vamos voltar para o papo. Felipe, me diz uma coisa. O que você acha que a igreja pode fazer para ajudar o Estado? Ou você acha que não precisa, e a igreja não tem nenhuma relevância nesse sentido, ou você acha que ela já faz alguma coisa? Precisa, o Estado precisa e muito, a sociedade precisa, a igreja já faz demais, a igreja tem um trabalho social maravilhoso, fantástico, belíssimo. Sem as igrejas, eu acho que a nossa sociedade estaria passando por momentos ainda mais difíceis. A igreja, pela sua tarefa principal de evangelizar, de trazer para adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, já tira pessoas da droga, do crime, da sexualidade precoce, etc. Mas a igreja ainda pode ajudar mais se tiver o incentivo do Estado, na parte da alfabetização e da educação, como eu estava falando. Irmã, você já imaginou, se a gente pega todos os nossos templos da Assembleia de Deus que nós temos no Maranhão, que são milhares, que tem templo da Assembleia de Deus onde não tem escola, onde não tem UBS, né, onde não tem nenhum aparelho estatal, mas tem uma igreja.
se a gente usa como uma sala de aula? O professor Moab César era secretário de Educação de Imperatriz e ele fez Alfalite e formou aí, alfabetizou mais de 1.500 pessoas, entendeu? É isso. Nos templos nossos. É isso. É uma coisa tão simples e inclusive professores voluntários da própria igreja, que é o que a gente mais tem. Irmã, e veja a questão. Tem uma irmã que está lá na roça, cuidou da casa o dia todinho, né? Ou foi para a roça com seu marido, enfim. Quando chega em casa, tem o netinho para cuidar, ou tem alguma coisa para fazer. Aí vai dizer, não, agora a senhora vai sair daqui, vai estudar. Ela vai dizer, eu não posso, rapaz, eu tenho cansado, eu tô aqui. Aí o que vai fazer? Nossos irmãos e irmãs, missionários, os nossos diáconos, os nossos leigos da Igreja Católica, vão lá buscar, vão lá levar. Não, fique aí que eu cuido do seu filho, da sua filha, cuido do seu neto, da sua neta, vai estudar. Aí já vai ter o lanchinho lá preparado para ela. Falou a língua que a gente entende. Tem o lanchinho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a gente evangeliza alfabetizando, ou alfabetiza evangelizando, mas com papel, como a senhora falou, muitas vezes, como você falou, com papel missionário. Mas se tiver uma bolsa é melhor ainda, porque garante o transporte, por exemplo. A igreja entra com a estrutura, né, com o templo, entra com a energia, se for aula à noite. E aí já vai ter o banquinho lá, a gente entra com material didático, com a formação do professor. Veja que as coisas casam e a gente consegue fazer junto. Olha, a Assembleia de Deus, eu gosto de usar essa analogia que tem pessoas que são patos e pessoas que são galinhas, né? A Assembleia de Deus, ela faz muita coisa, mas ela é meio pato. Eu sou assembleiana, raiz, caule, folha, flores e frutos. Tá? Nasci e cresci na igreja. A gente tem aqui em Imperatriz, só na igreja de Imperatriz, a gente tem a associação de pastores, de mulheres de pastor. A gente tem uma clínica com psiquiatra, com pedagogo, com neuro, com tudo atendendo de graça, entendeu? Nós temos uma associação que dá mais de 1.000 cestas por mês, cesta básica, consulta, óculos, receita, consulta e óculos com parceria com o governo, né? A gente tem feito. Mas a gente não fala, sabe? Tipo o pato. Quando você pega um ovo de pato, que você come, é gostoso demais da conta. Agora, ele põe o ovo e fica quieto. A galinha coloca o ovo, ela sai gritando para os 4 cantos do mundo, né? E aí é mais valorizado. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí tem gente que pega uma cesta básica, entrega para um coitado, tira 1.001 fotos, posta em toda a rede social, constrange quem recebeu, mas ele está se achando, está achando que está fazendo. A Assembleia de Deus de Imperatriz, ela faz muita coisa, mas ela não divulga. Se a gente tiver a oportunidade de alfabetizar com o apoio, a gente faz tranquilo. A nossa Secretaria de Educação é excelente. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Olha, a Igreja Adventista também tem um papel na educação muito relevante. A Igreja Universal também tem um projeto muito bom na área da educação. Nós temos algumas igrejas tradicionais da Igreja Católica, nós temos a Igreja Batista, também com uma tradição muito grande nessa área da educação. É por isso que eu falo, o Estado ele não precisa ser opositor à igreja, muito pelo contrário, a gente precisa... E nem bancar a igreja. E nem bancar. Só precisa fazer parceria. Claro, é o que a gente chama de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. E vamos lembrar, hein, na época da Covid, da pandemia, quem que estava lá dando a cara a tapa, como se diz no linguajar popular? Quem estava se arriscando, indo nos hospitais orando, indo em presídio orar, indo levar a cesta básica para o irmão, para a irmã que estava precisando, eram as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, eram vocês que estavam nos ajudando a levar material escolar para as crianças estudarem, entendeu? E era quando não tinha ainda vacina, quando ninguém sabia como é que pegava, como é que não pegava, botava a máscara, se arriscava, às vezes pegava o Covid, né? Mas estava lá. Eu mesmo peguei. Estava lá. Então, nossos missionários e nossas missionárias estão nisso porque a gente segue o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja é fazer missão. É servir. Nós só fazemos isso. Então, a gente vai para o comercial, depois vamos voltar falando sobre o que é que você está fazendo como vice-governador. Geralmente, o vice a gente nem sabe o que está fazendo. Mas esse menino trabalha, faz dia que ele está aqui, tem um monte de coisa que ele vai falar para nós. A gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos já já, tá? Estamos apresentando Conversa Franca. A Rádio Cidade Esperança e Lojas Economia apresentam o maior evento do ano. Esperança Maexpo Imp 2025, com Anderson Freire.
Anderson Freire. Dia 7 de julho no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. Esperança Maespo Imp 2025 com Anderson Freire. Organize sua caravana, chame a família e venha participar. Será inesquecível. Apoio Feirão dos Móveis Magazine, Destaque Modas, Empório Gramblé, Lojas Maranata, Cerâmica Souza, Nutrivita, Lojas Manancial, Deputado Federal Josivaldo JP, Jaguar Autopeças, Vereador Rubinho Lima, Patrick Pereira Corretor, Mariana Carvalho, Espaço Harmonia e Equilíbrio, Tratamentos Naturais, Vereadora Terezinha Soares, Roupar Rolamentos e Parafusos, Livraria Teológica e Acadêmica, Vereador Manchinha, Rosa Criativa, Nova Luz, Felipe Camarão, Clínica Dr. Paulo Pessoa, Escola Técnica Alvorada, Domínio Atelier, GK Viagens, Deputado Federal Alan Garcês, It's Prime, Vagtônio Brandão e Lojas Noroeste. Esperança Maespo Imp 2025 com Anderson Freire. Voltamos a apresentar Conversa Franca. Estamos de volta com a nossa conversa franca com esse super simpático rapaz, com apenas um defeito de me chamar senhora, mas já está sendo corrigido, e ele está conversando a respeito da vida dele, para você conhecer um pouco mais dele. Por que você vai ter que conhecer ele? Não é porque ele é bonito, não, ele até que é bonitinho, mas você tem que conhecer o rapaz, porque esse rapaz pode ser o nosso governador, porque pelo trabalho que ele está fazendo, não é para ficar dentro de casa. Isso não é aquele livro que você vai guardar no canto da sala da biblioteca, não. É aquele livro que você vai ler e deixar todo mundo ler. Então agora a gente vai saber o que Felipe pensa dessa carreira que está sendo feita, que está sendo construída, até eu diria que com muita solidez, de ser o governador. Qual a ideia de Felipe de governador? Irmã, eu tenho um manual, eu tenho uma apostila, assim, eu tenho como é que eu posso lhe dizer, um caminho que eu aprendi na minha formação, que eu divido a minha formação na primeira estrutura familiar, né? Meus pais, é claro, minhas irmãs, meus avós, e junto com a minha família, uma sólida formação educacional. Eu era daqueles que antigamente a gente chamava de CDF, né? Hoje os jovens chamam de nerd, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Você é muito novo para ser CDF. Tu tem uma cara de nerd, CDF é eu sempre gostei de estudar muito, tirar nota boa, sempre fui invocado com isso. E invocado é uma expressão maranhense legal também, né? O segundo eixo foi o esporte, eu sempre pratiquei esporte desde muito cedo. Fui da seleção maranhense de natação, fui campeão norte-nordeste, campeão brasileiro, campeão de gêmeos várias vezes. Então a natação também me deu muito foco, me deu muita disciplina. Eu sempre fui muito disciplinado e muito concentrado. Quando eu tenho um objetivo, eu sempre sou muito disciplinado nisso. E a terceira formação na igreja, né? Porque desde pequeno eu tive essa formação católica, formação cristã muito forte, fui batizado, fiz minha primeira comunhão muito cedo, fui crismado, e para que tu tenhas uma ideia, irmã, eu ia para missa sempre para missa sozinho. Porque tinha vezes que minha mãe não podia ir comigo, minha avó, minha namorada, que depois se tornou minha esposa, não podia ir. Eu pegava o carro e sempre fui sozinho. Nunca deixei de ir na minha missa, nunca deixei de fazer minhas coisas, sabe? Da igreja. Então eu julgo que essas três formações me deram este manual, que é o Sermão da Montanha, sabe? O Sermão do Monte. As bem-aventuranças de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre tive isso no meu coração, de toda a Bíblia, que é maravilhosa, que eu já li de capa a capa 6 vezes, né? 6 vezes, de capa a capa, como se fosse um livro de romance, sabe? Eu estou transcrevendo agora. É maravilhoso. Eu sugiro que todo mundo faça isso, porque lá tem tudo. Tem tudo que quem gosta de novela, lá tem romance, né? Quem gosta de música, lá tem música. Lá tem de tudo. Então, assim, as bem-aventuranças do Nosso Senhor Jesus Cristo, elas sempre entraram no meu coração como o modelo de vida que Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, porque é o que nos leva para o reino. Que leva para o reino dos céus, que ele veio trazer para nós, veio nos salvar. Então, a ter fome e sede de justiça social, sabe? Por isso que, se você prestar atenção... Não vamos entrar no acordo. Não vamos entrar no acordo. Pode ser tu, não pode? Pode. Se prestar atenção, assim, se de um lado tiver uma viúva, um órfão, um doente, sabe?
uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, uma mulher, um jovem que precisa de uma oportunidade, e do outro lado tiver uma pessoa rica, sabe, que tenha muita coisa, eu sempre vou ficar do lado de quem precisa. Eu sempre ficarei, porque eu fui criado assim, porque eu fui forjado assim. A essência você não pode tirar, não né? tem como, sabe? Não tem como. Eu de pequeno, minha mãe lembra dessas histórias, eu de pequeno sempre fui aquele, minha filha é igualzinha a mim, de alguém estar pedindo ali uma esmola, uma ajuda, e eu parar, sabe, tirar o que eu tiver para ajudar a pessoa. Tua filha é igual a tia, porque a Bíblia diz, ensina a criança do caminho que deve andar. Se faz, ela vai fazer também. É incrível, é incrível. A Bíblia não falha. A minha filha, ela já brigou com um coleguinha dela, porque esse coleguinha dela praticou um racismo contra que a melhor amiga dela. A melhor amiga dela na sala dela era uma menina negra. Você sofreu bullying? Naquela época tu era bulinava, né? Não era bullying, não. Era... A tá me bulinando. Era do nome? Muito. Tanto que todo mundo só me conhece como Camarão. E esse meu manual de vida, que passou pelas minhas filhas, essa que eu te disse que defendeu a amiguinha dela que foi vítima de racismo, deu um tapa no amigo dela, porque disse, não chama minha amiga assim e tal. Isso é meu, né? Assim, ninguém me treinou para ser. Eu cresci assim, né? Eu sou assim. Ele me transformou nessa pessoa que hoje ocupa um cargo público relevante de vice-governador do estado. Então o que eu procuro fazer como vice-governador? Eu procuro ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Eu nunca me afastei da igreja, nunca vou me afastar, procuro ajudar a minha igreja da forma que posso. Tenho procurado dialogar, aprender, me aproximar cada vez mais das outras irmãs, das outras igrejas irmãs em Cristo, para que eu possa continuar ajudando na função. Porque se eu estou vice-governador, quem me deu foi Deus, essa oportunidade. Essa é a grande verdade e reconhecida ainda é melhor. Entendeu? Hoje o governo Brandão, ele fez uma parceria muito legal com o prefeito Rildo, né? Isso. E o governo do estado tem muitas obras aqui em Imperatriz. Você pode citar algumas? Nós estamos com obras principalmente na área de infraestrutura. Eu não quero aqui de forma nenhuma ficar falando mal de A, B ou C, mas o prefeito Rildo encontrou uma cidade desafiadora. Não, nem precisa falar não, todos nós vivemos Sabemos, aqui né? 8 anos. Entendeu? Olha, irmã, eu vou lhe falar, eu que venho sempre aqui. Eu já morei em Imperatriz, de 2007 a 2008, quando eu passei no meu concurso de procurador federal, a minha lotação foi aqui em Imperatriz. Eu morava ali na Dorgival, onde é o Residência, hoje é o Hotel Residência, né? Ali era uma parte do hotel, eu morava ali em cima da Liliane, né? Tinha a Liliane embaixo, tinha uma academia, eu morava lá naquele prédio, um apartamento 1005 na época. Eu morei um ano ali. E fui procurador federal aqui na cidade, trabalhei no INSS, na agência do INSS, ali na frente da OAB, e depois nós nos mudamos como procuradoria, aí já Procuradoria Federal, fui o chefe da Procuradoria Seccional aqui em Imperatriz, tenho fotos dessa época, uma recordação maravilhosa dessa cidade, e foi lá, em cima da Liliane, justamente lá no Residência, né? Então, e aí já tenho o título de cidadão imperatrizense, venho para cá frequentemente, seja como secretário, como vice-governador. Olha, irmã, eu vou lhe dizer, é um desafio para nossa lombar. Andar nessas buraqueiras aqui, É viu? triste você comprar um carro novinho e olha que eu moro ali nos Três Poderes. Sair da rádio para ir lá para casa era terrível, mas agora não. Agora eu estou feliz porque eu tenho que andar para um lado e para outro para chegar em casa, mas estão tampando. Estão tampando! Eu estou achando muito legal. É isso, porque antes a gente encontrava um pouquinho de rua no meio dos buracos, né? Agora não, agora a gente tá trafegando mesmo nas ruas. Então tem uma parceria muito sólida com o prefeito Rildo nessa área de infraestrutura, de asfaltamento da cidade. Uma outra área de destaque que nós temos é a área da saúde, né? O Socorrão sai agora? Sai, o Socorrão vai ser inaugurado até o final do ano, acho que nesse segundo semestre ele será inaugurado. É a maior obra de saúde do estado do Maranhão, uma obra importantíssima que começou ainda com o ex-governador Flávio Dino, vai ser concluída pelo governador Carlos Brandão. Porque a gente já tem um hospital muito bom, né? Mas que é do estado, que até acho que é o JP agora que é responsável, que era o Rildo antes, que é o Macro. Isso. Esse é um hospital excelente. Mas não é porta aberta, né? Mas é porta fechada. Até para visita é fechada, entendeu? Se você chegar lá morrendo, você morre na calçada. Já aconteceu e não é atendido. Só se for encaminhado por outro hospital. O Socorrão não. Vai ser porta aberta. Vai ser porta aberta. Porque o Socorrão agora, ele não tem estrutura. Mas se você está quebrado em qualquer lugar, você vai direto para lá. E às vezes dá até certo o atendimento. Não tem muita coisa, mas com o que eles têm, eles fazem milagres. Só para quem nos assiste, nos ouve entender, quando a gente fala de porta aberta e porta fechada, é porque o hospital, a unidade de saúde porta aberta, é aquela que faz o pronto atendimento, urgência e emergência, é o que a gente chama de pronto-socorro. Portanto, por isso que o nome é Socorrão, né? Então, isso é a unidade de saúde porta aberta.
Porta fechada é aquela unidade de saúde que é referenciada. Ou seja, entra numa porta aberta, que pode ser um pronto-socorro, uma emergência, pode ser uma UPA, né? Pode ser uma UBS, essa é a porta aberta. E aí de lá se faz uma regulação para esses hospitais que são referência. No nosso caso, o macro-regional aí, aqui, aqui é o seguinte, de lá tu faz uma regulação, entra numa fila, se tu conseguir ir para lá antes de morrer, ó, bênção pura. Porque é muita gente. É muita gente. A demanda é muito grande, até porque não é só a Imperatriz, não, vem toda a região, entendeu? Toda. Porque ela é referência. Vocês atendem aqui aproximadamente 22 a 23 municípios. 22 a 23 municípios que Imperatriz atende aqui. Aí tem que ser um socorrão. Como que vai acontecer? Que vai acontecer? Imperatriz, a gente tem que entender, Imperatriz é capital, gente. Imperatriz é capital. Imperatriz é capital da outra metade do Maranhão, né? São Luís não aguenta mais. Não, a gente olha assim, nós temos lugar no Maranhão que é pobreza extrema. Mas a gente chega em Balsas, eles estão contratando pessoas de 100 quilômetros de distância porque a mão de obra... Eles precisam e acabou. Não tem ninguém desempregado em Balsas. Todo mundo está trabalhando, entendeu? Todo mundo ganha bem. Aí eles estão contratando da região. Não está precisando fazer uma redistribuição dessa renda no estado para acabar com essa... Com certeza. Esse é um desafio. A gente resolve isso de duas formas. Primeiro, educação. A gente precisa formar o maranhense para poder trabalhar. Vê bem, aqui nós temos a Suzano, emprega 6 mil pessoas com carteira assinada. Está agora planejando implantar a segunda planta, que vai ser tão grande quanto esta primeira. Ou seja, são mais 6 mil empregos agora no futuro, que a gente não sabe ainda definida, não anunciaram a data, mas disseram que vão fazer. Só no período de construção já vão ser mais de 15 mil pessoas. Então vai gerar bastante emprego, bastante demanda. Mas se a gente não tiver o profissional formado para isso, né, o homem e a mulher formado, vão trazer de fora. Assim aconteceu lá atrás com a Alumar. Assim aconteceu lá atrás com a Vale. Mas hoje Imperatriz já é um polo de referência em termos de universidades, né? Graças a Deus nós já temos... Combinamos. Testemunho de dois é verdadeiro. Então já é um polo de referência de universidade. Hoje nós temos já muita mão de obra especializada, entendeu? E qual é o nosso desafio agora? É mão de obra técnica, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente pode resolver na área da educação. São as escolas em tempo integral com ensino técnico. Porque, às vezes, o que a gente precisa não são de advogados, não são de médicos. Às vezes, nem de engenheiro, sabe? O que a gente precisa é de eletrotécnico, eletromecânica. A gente precisa dos técnicos de siderurgia, dos técnicos de iluminação, de eletricidade, eletrotécnica. Um advogado dá para uns 30 presos, agora o eletrotécnico ele precisa... Sabe uma profissão que está saturada, que eu conversei com o pessoal da Eneva, que fica ali em Santo Antônio dos Lopes, que cuida do gás natural, segurança do trabalho, por exemplo. Nós temos muitos técnicos em segurança do trabalho, porque a gente tem um IEMA agora, lá em São Domingos, que vai servir a Eneva, né? Aí a gente foi discutir quais cursos técnicos que a gente colocaria nesse EMA. Aí a gente pensou, a gente vai colocar segurança do trabalho, vai colocar técnico em gás. Eles falaram, não, a gente não precisa disso não. Eu preciso de mecânico, preciso de eletrotécnico, sabe? Então são profissões diferentes. Agora, irmão, o que a gente está precisando hoje? Sabe o que? Tecnologia. Gente que mexe em tecnologia, que faça aplicativo, que faça sistema, que seja desenvolvedores. Sabe o que a gente precisa? De uma escola de empreendedores, para a pessoa fazer seu próprio negócio. Para a pessoa poder sair da carteira assinada, se quiser, abrir seu CNPJ, pagar seus tributos, gerar mais emprego, gerar mais renda. Sebrae e Senac, eles fazem alguns cursos que ajudam muito. Muito. Né? Mas precisa de um especializado. Precisa. E a outra forma... Já estou para votar em ti? Amei. Deu para votar em ti. Amei. E o outro caminho, eu falei da educação, eu disse, são dois caminhos. O segundo é a gente compreender justamente o que você falou. Nós não temos um único Maranhão. O Maranhão do Norte, ali da região da ilha metropolitana, é um. A região tocantina é outro Maranhão. O sul do Maranhão ali, Balsas, aquela região, é outro Maranhão. E a região sertaneja do Maranhão ali do leste, maranhense, do sertão maranhense, é outro Maranhão. Isso é tão verdade. Aí quando junta os quatro... Aí é confusão. Basta dizer para vocês que o Maranhão tem o tamanho da Itália. O Maranhão hoje é do tamanho da Itália, são 333 mil quilômetros quadrados, né? Nós temos. E esses Maranhões que nós temos, é tão verdade essas nossas diferenças que são diferenças culturais.
A música que se escuta aqui é diferente da música que se escuta em Balsas, é diferente da música que a gente escuta em São Luís, é diferente da música que a gente escuta em São João dos Patos, por exemplo. São Luís é só reggae. É mais reggae, né? É mais um sambinha, aqui é mais o sertanejo, aí o sertão já é mais forró, e assim por diante. Os sotaques, vamos lá, na Baixada a gente fala tia, né? Fala titia, então assim, acentua o T. Lá em São Luís a gente não fala, aqui já é um sotaque mais... São Luís fala muito polido. Eu acho que é o português mais bonito. A gente fala muito tu, né? Tu és, tu vais. Eu não gosto de falar tu, falo muito você. Isso, aqui já é mais você. Aí eu falo você, não falo aqui é mais você. Balsa já é um sotaque mais do sul, na verdade. O pessoal praticamente todo. Perfeito. Então, quando a gente começa a compreender essas diferenças, a gente tem que saber que o tratamento até do governo tem que ser diferente. Não dá para a gente tratar todas as regiões por iguais. Aí o que a gente precisa fazer? Ouvir. A gente precisa entender as necessidades da população. Fazer aqueles seminários sentados para ouvir. Às vezes é importante, porque a gente precisa, irmã, chegar aqui em Imperatriz, a gente precisa saber qual é o problema que Imperatriz tem. Ora, a gente já sabe que os maiores são infraestrutura e saúde, sem sombra de dúvidas. Tem uma parte do Maranhão que o maior problema já é segurança. Tem uma outra parte do Maranhão, que nós falamos que é a Baixada Maranhense, que já é renda, é geração de emprego. O pessoal vive de Bolsa Família. Mais de 80%, tem cidade que até 90% é só Bolsa Família. Gente, às vezes me impressiona o caso do Bolsa Família, ele estimula a pessoa a não querer trabalhar. Maioria, Bolsa Família é estimulando a pessoa. E agora ainda tem mãe solteira, tem 5 filhos, cada um ganha X. O povo começou a fazer menino para ganhar dinheiro. A gente tem que resolver isso. Isso precisa ser resolvido, tem que resolver gente. Isso. É o que a gente chama. O Bolsa Família é uma porta de entrada, importante, porque não deixa a pessoa passar, mas tem que ter porta de saída. Tem um tempo que ele precisa, mas ele tem que descobrir que aquilo ali não é a vida inteira. Mata a vaca, pelo amor de Deus. Prefeito, este que é o grande lance da gente fazer geração de emprego e renda através da educação. Esta mãe que recebe Bolsa Família, o que é que o governo precisa fazer? Obrigatoriamente, a senhora só vai receber se fizer um curso de formação. E se o teu filho estiver indo para a escola todo dia, sim, e eu quero ver a lição, tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter. Então, não é que a política seja ruim, eu acredito que seja uma política pública boa e importante. Agora, ela precisa ser bem executada e precisa ter a porta de saída, e não pode ser eterno, o problema é a eternidade da Bolsa. Toda política pública ela precisa ser temporal. Esse é o grande lance das políticas afirmativas, né? Qualquer que seja. Se eu estiver falando aqui de cota de universidade, sabe? Tudo tem que ter a temporalidade. Tudo tem que ter a temporalidade porque tem que ser uma forma de igualdade, ok. Mas depois a gente precisa deixar as coisas fluírem porque a gente já estabeleceu aquele critério da oportunidade. Tá, então vamos falar em oportunidade. Vamos. Digamos, você é o candidato a governador do estado do Maranhão, foi eleito, tá? A oportunidade é tua. Qual seria a primeira ação do Felipe Camarão como governador do Maranhão? É uma excelente pergunta. Eu faria, assim, vários atos no primeiro dia. Eu farei. Mas, curiosamente... Não usar esse tempo do verbo, não. Não faria. Eu farei. Entendeu? Curiosamente, sabe qual é o meu primeiro ato que eu farei como governador eleito, se algum dia Deus me desse a oportunidade, o povo do Maranhão? Se algum dia, quando Deus... Quando? Pelo amor de Deus. Eu tenho um sonho de conferir autonomia plena para o EMA e para o EMA-Sul. Este é um sonho porque é uma libertação. Se eu estou falando aqui, já falamos muito sobre isso, sobre oportunidade, geração de emprego e renda, de desenvolvimento para o Maranhão, de tornar o Maranhão um território industrializado, sabe? De trazer para cá uma escola de desenvolvedores, uma escola de empreendedorismo. Se a gente está falando de dar oportunidade para a juventude, para a mulherada... Onde é que está isso? É na educação. Isso não pode ficar da boca para fora. Então as nossas universidades, esses dois símbolos, essas duas joias que nós temos no Maranhão, o EMA e o EMA-Sul, que para mim, a maior obra que o governo do Maranhão fez nesta região aqui, Imperatriz do Rio, é o EMA-Sul, certo? A gente tem que dar liberdade para eles, a gente tem que dar o que está previsto na Constituição, autonomia plena, administrativa, financeira, porque, por exemplo, irmã, se a UEMA-Sul realizar um concurso, ela tem que pedir autorização para o governador.
Se ela quiser nomear um professor, uma professora, quem tem que nomear é o governador. Se ela quiser fazer uma obra qualquer, uma reforma assim, numa quadra, numa sala de aula, tem que pedir autorização para o governador. É chato até para o governador ter que ficar atendendo pequenas demandas. É sim, e eu sou professor da Universidade Federal, eu sou professor da Universidade Federal, eu fui procurador-chefe da UFMA no Maranhão, e eu sou de uma realidade absolutamente diferente, porque lá a autonomia é plena. Claro que o dinheiro vem do orçamento da União, óbvio, como o orçamento da UEMA e da UEMA-Sul também virão do governo do Estado. Mas eles mandam o dinheiro e quem faz o gerenciamento é o reitor, sabe? Então essa seria meu primeiro ato. Meu primeiro ato seria desta autonomia, por quê? Porque eu acredito muito na potencialidade que a UEMA e a UEMA-Sul podem fazer para o Estado do Maranhão. Naquilo que a gente falou, na formação, sabe, no desenvolvimento, na geração dos jovens, e novos cursos. Irmã, se a gente quiser ter um curso novo aqui, desses novos que a gente falou aqui, tecnologias digitais, né, uso de redes, eletromecânica, não sei, a UEMA precisa passar por um processo longo e tem que pedir autorização para A, para B, para C, tem que ir para a Assembleia. Chegar o curso aqui já venceu. Não, o jovem já fez outro curso. O jovem já fez outro curso, sabe? Terminou medicina e não chegou. Ave Maria. Ok, vamos falar das obras que o governo do Maranhão tem feito aqui em Imperatriz. A gente já falou sobre o Socorrão, né? Falou sobre a operação tapa-buraco e até asfalto mesmo. Mas eu queria que você falasse, por que eu estou perguntando? Por algum tempo nós fomos esquecidos pelo governo do Maranhão. Nós éramos os parentes pobres. Não pelo governador Brandão, tá? Mas por alguns governos a gente só existia na eleição. Imperatriz só existia na eleição. E depois disso, adeus. Só 4 anos depois. Quais as obras efetivas que o governo do Maranhão tem feito por Imperatriz? Eu tive a grande oportunidade de ter sido secretário de Educação por 7 anos. E nesse tempo, eu passei 6 anos com o Flávio Dino e 1 ano agora com o Brandão como secretário também, além de vice-governador, né? Eu tive a alegria de realizar aqui na cidade mais de 53 intervenções, mais de 53 obras, que totalizaram quase 34 milhões de reais de investimento só na área da educação da SEDUC. Tá? Eu já destaquei a maior que eu acho, né? E é a UEMA-Sul. Para mim, a UEMA-Sul é a maior obra que esta cidade já teve em toda a sua história. Mas posso destacar ainda o IEMA Vocacional, que foi uma escola técnica, né, que faz cursos profissionalizantes. Implantação de escolas de tempo integral, para que vocês tenham uma ideia, o Maranhão não tinha nenhuma escola de tempo integral, 0. Hoje já são mais de 200, várias delas aqui na cidade de Imperatriz. Vou te citar uma, ou 2, Nascimento de Moraes, posso te citar outra, que é a Tancredo Neves. A Tancredo Neves, quando eu fui lá a primeira vez ali na Vila Lobão, a escola estava quase caindo. Rapaz, era um pombal, sabe como é pombal, né? Sim. Era daquele jeito. Hoje eu desafio vocês a irem lá, porque é uma das melhores escolas do estado do Maranhão. E aí tem escola na Vila Vitória, tem Amaral Raposo, que foi uma escola construída do zero. Eu estudei no Amaral Raposo em 1915. Na original, né? Na original, que aí deixou de existir, a gente usou o mesmo nome, o mesmo CNPJ, que construímos uma escola nova, que hoje já está mobiliada. Sou do tempo do Fiquene, a nova. Nós fizemos a reforma de várias escolas, fizemos construções de quadra poliesportiva, estamos realizando agora a reforma do Colégio Militar, teve implantação do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, enfim, nós fizemos uma série de obras educacionais que foram muito importantes. Isso aqui em Imperatriz. Quando a gente vai para a região, graças a Deus, a gente vai ver também a nossa marca, o nosso nome em todas as cidades. Desde Lajeado Novo, quando eu cheguei na secretaria, tinha um tal de morcegão lá, que ninguém acabava, eu e o Cleiton Noleto, por ordem do Flávio, a gente transformou numa escola digna, linda, pavimentada, maravilhosa. Vem em Porto Franco, fizemos escola digna, Campestre tem escola digna, climatizada, Ribeirãozinho, igualmente, a gente fez escola. Ribamar Fiquene não tinha escola do estado, nós construímos a primeira escola em prédio próprio. Pode vir aqui, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, que também não tinha escola do estado, todas nós fizemos. São Pedro da Água Branca construímos a primeira. São Francisco do Brejão tem escola. Aí pode vir para cá, para Davinópolis, tem escola digna, tem quadra poliesportiva. Se for mais para frente, chegando em Açailândia, tem escola em tempo integral, tem. Não se cria não, gente. Tem escola digna. Então, e se a gente voltar para o outro lado, lá depois para Estreito também. Na região sul, nos 217 municípios, eu tenho um grande orgulho de dizer que nós tem uma placa, no mínimo, ou mais de uma placa, com nossos nomes. Flávio Dino, Carlos Brandão, Felipe Camarão, Cleiton Noleto, uma parceria.
E eu quero, por fim, destacar que isso não seria possível sem os prefeitos e prefeitas, né? Quero deixar meu abraço fraterno ao prefeito Rio do Amaral, todos os prefeitos e prefeitas aqui da região, de ontem, de hoje, porque foram grandes parceiros nossos na educação. Ou seja, eu estou dizendo esse menino não se cria, porque vocês já viram que ele vai para lá, é professor, né? Vem para cá, ele já vem para a educação de novo, já vem para a educação. Imagine você que está nos ouvindo, nos assistindo, um governador voltado para a educação. 4 anos de mandato e muda a história do Maranhão. Amém. Pense na história. Pense nisso, tá bom? Amém. Querido, conversar contigo é muito legal, sabe? A gente conversava a vida inteira, mais 6 meses, uma sandália havaiana, né? A hora? Mas o nosso tempo também e os seus compromissos não nos permitem fazer isso. As pessoas que estão nos assistindo via YouTube, e as pessoas que estão ouvindo através da rádio, as pessoas que estão vendo através da TV, Canal 14, estão esperando, e eu quero dar oportunidade para você, para falar com elas agora, já dando suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, assim, a oportunidade de ter tido essa conversa franca. Quero agradecer a Igreja Assembleia de Deus aqui de Imperatriz, sabe? Pela recepção maravilhosa, calorosa que eu tive aqui no culto do sábado, no culto dos jovens. Tem uma música que diz assim, se me chamar eu vou, né? Pode me chamar que eu venho todas as vezes. Quando eu me chamar eu também venho, viu? Quando eu chamar eu também venho, mas quero vir no evento das mulheres, que será dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Tá certo? Das mulheres não, moço. Eu sou mulher, mas o evento é missão. É da missão, melhor ainda. Não, mas vou te convidar para a Esperança na Expo Imp. Pronto. Que é a exposição, a Rádio Cidade Esperança, o sistema de comunicação, que eu sou de mulher, sou de missão, sou da rádio também. Aí a rádio já tem 20 anos que nós fazemos um evento na exposição. Que maravilha. Na segunda-feira, inclusive ela foi considerada, quando a gente foi, era o Ventura, Coronel Ventura, né, que eu estou na rádio desde a fundação. Eu estou na igreja desde a fundação. Aí nós falamos com o Ventura, ele disse, crente, exposição não dá muito certo. Aí eu falei, vamos tentar, Ventura. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, segunda-feira é segunda-feira morta, né? Vem depois do domingo, aquele frusou, e é na abertura. Eu te dou segunda-feira. Você vê o que você faz na segunda-feira. Eu, ok. Nesse ano que nós começamos, há 20 anos atrás, foi o maior evento da exposição, em termos de show. Nós lotamos o parque de exposição. Eles ficaram assim. E crente come muito, né? Crente não bebe nada, mas come tudo. Pessoal de barraca de comida, eles ficaram encantados, né? O rapaz da Gelato tinha levado os picolés para a semana inteira de exposição. Vendeu acabou na todos segunda. Então, daí para frente, nós conseguimos esse dia especial. Hoje até em Ribeirão Preto tem o dia evangélico. Todo o Maranhão, já tem o dia evangélico. Começou com a gente. Era eu e Demerval Moreno, pastor Daniel Vieira. Maravilha. A gente começou esse evento e deu certo, graças a Deus. Esse ano a gente está trazendo o Anderson Freire. Opa! Não, quando a gente faz mesmo, entendeu? A gente passou 10 anos tentando trazê-lo, mas ele não ia na segunda-feira. E esse ano, graças a Deus, deu certo. Amém. E ele vem para nós, vai ser bênção pura. Depois, em off, eu vou falar contigo. Mas eu já está convidada aqui, Pronto. ao vivo e a cores. Então... Eu venho. E continue falando com o pessoal que está aqui. Eu corto, sou horrível, eu e o Faustão. Eu quero te agradecer pela oportunidade, dizer que sempre que possível, eu quero estar presente, quero estar próximo. Como eu falei, eu acredito muito que nós somos da mesma árvore, nós somos galhos da mesma árvore, que a nossa árvore é Cristo, né? Nós temos essa inspiração, nós temos esse modelo, ele é meu modelo de vida. É desafiador ser um pecador e tentar imitar Cristo, né? E ele mesmo disse, né, que o caminho de ser cristão não é fácil. Muitas vezes nós somos criticados por isso, né? Nós somos atacados por isso. E muitas vezes o outro caminho é mais curto, a porta é mais larga, tem alguns atrativos, mas o caminho de Cristo é o certo, e é esse que eu persigo. E eu, como cristão, quero aqui me colocar à disposição, não só da Igreja Assembleia de Deus e de todos os irmãos e irmãs em Cristo, mas, sobretudo, do povo de Imperatriz, do povo do Maranhão, como vice-governador, como professor, como cidadão, para continuar trabalhando. Meu compromisso com vocês é esse, é trabalhar incansavelmente pelo Estado do Maranhão, por aqueles que mais precisam. E vocês sabem que vocês podem contar comigo até embaixo d'água, porque camarão não se afoga.
Camarão do Chafó, almoço para camarão é caro, mas é bom. Você pode contar com ele, nem que seja 1, 2, 3, 4. Mas é um prazer, viu? Ter você aqui foi muito legal. E a gente continua o nosso Papo Conversa Franca. Sempre que você estiver aqui, quiser bater um papo, tiver uma novidade do governo que queira contar para as pessoas, nós estamos aqui à sua disposição. Eu te agradeço muito. Até o nosso próximo Deus abençoe. encontro. Amém. Acabamos de apresentar Conversa Franca.